Se você tem dúvidas de como passar as informações sobre vistos para os seus clientes, assista esse vídeo. Olá, aqui é a Bárbara Lopes e hoje eu vou falar sobre vistos. Isso mesmo, gente, eu sei que muitos de vocês que já trabalham com intercâmbio, é um momento que fica meio assim, ai, como que eu passo essa informação? Como será que o cliente vai entender da melhor forma? É um momento meio de tensão mesmo. Para você que ainda não trabalha, pode ser que você tenha ainda mais dúvidas, né? Porque não sabe às vezes exatamente como funciona. Então eu tô gravando esse vídeo justamente para conseguir explicar da maneira mais simples, da maneira mais tranquila, para que vocês entendam e para que vocês consigam passar para os seus clientes, tá? Primeira coisa que vocês têm que entender, gente, às vezes vocês vão estudar vistos, vão pegar ali sites das embaixadas, os consulados, vão estudar, vai ter um monte de coisa, de palavras muito técnicas, um monte de coisa muito específica que você mesmo vai olhar e falar assim, nossa, não tô entendendo nada. Aí às vezes você vai querer passar para o seu cliente da forma que você estudou, da forma que você leu por aí, né, nos sites, e aí vai parecer uma coisa muito técnica, muito cheia de palavra difícil. E o mais importante, você como consultor de intercâmbio, você tem que entender que você tem que passar da maneira mais clara para o seu cliente, porque o seu cliente, ele não é da área, né? Ele sabe muito menos palavras específicas do que você, né? Então assim, a primeira coisa que vocês têm que pensar é: passe a informação da maneira mais clara, da maneira mais simples que você puder. E parta do pressuposto, né, do princípio que o seu cliente não sabe absolutamente nada. Eu costumo falar, gente, que os bons consultores são aqueles consultores que atendem os seus clientes como se de fato eles soubessem nada. Às vezes, existem alguns consultores que atendem como se o cliente já soubesse mais ou menos a mesma coisa que ele. E na maioria das vezes isso não acontece. Então você tem que pegar o teu cliente e explicar assim do zero, como se ele nunca tivesse visto nada. Mesmo que ele já tenha estudado, mesmo que ele já saiba um pouco, é importante você, como consultor dele, deixar claro, né, do seu lado como as coisas funcionam, tá bom? Então, primeira coisa, né, visto, gente. Quando às vezes o cliente pergunta, mas e o visto? Ou você vai explicar o visto? O que acontece? O visto nada mais é, né, do que uma autorização que o governo daquele determinado país emite para você entrar no país deles, tá? Às vezes tem uma autorização prévia, ou seja, antes de sair daqui do Brasil você tem que pedir esse visto, ou seja, essa autorização. Às vezes é pedido, né, solicitado diretamente na entrada do país, na imigração mesmo, mas de toda forma existe essa autorização. Então a primeira coisa que eu gostaria de explicar para vocês, gente, é que não existe absolutamente nenhum visto, nenhuma entrada em nenhum país que seja 100% garantido, tá? Começa por aí. Mas, Bárbara, se eu falar isso pro meu cliente, ele já vai ficar desesperado, ele já não vai querer, né, comprar. Gente, se ele tiver esse tipo de medo, esse tipo de receio, eu vou passar aqui pra vocês como explicar, mas assim, é melhor você deixar ele realmente com todas as informações claras, sabe? Porque às vezes depois dá algum problema do visto ser negado ou dele ser barrado lá na entrada do país, ele vai te culpar. Então você precisa realmente deixar claro isso. Então assim, quando o visto ele é pedido aqui no Brasil, é o que a gente chama de autorização prévia, né? Então o consulado ou a embaixada, né, dependendo do país, vai analisar todos os documentos do cliente e ver se faz sentido para o país permitir que ele entre no país. Quando isso é feito diretamente lá na entrada do país, ou seja, o aluno embarca sem autorização nenhuma, chegando lá na imigração, eles também normalmente pedem alguns documentos, às vezes sim, às vezes não, aí depende muito, e também emite essa autorização. Mas por que eu falo que não é 100% garantido? Porque se o consulado ele notar, ele sentir que tem alguma coisa que não faz muito sentido, que não mostra que o aluno vai ir, vai voltar, ou que mostra que o aluno já fez alguma coisa ilegal, ou que alguma coisa que o consulado bate o olho e fala, alguma coisa estranha aqui, ele pode sim ter o visto negado, tá? E as chances não são tão pequenas assim, né? Existe, principalmente quando a autorização é prévia, ou seja, quando é solicitado o visto ainda aqui no Brasil, essas chances do visto ser negado ainda é um pouco maior, porque o cliente ainda não foi, né? Então é importante você deixar claro. Cada país tem uma porcentagem, né, de vistos aceitos e de vistos negados, né? Vistos concedidos e vistos negados. Então é bom até pra você como consultor, às vezes se você estiver atendendo um cliente que tá com um pouco mais de medo e tal, dá uma checada mesmo qual que é a porcentagem de visto aceito, né, de visto aprovado daquele país.
Mas isso não quer dizer nada. Se tiver tipo 0,01% de chances de ser negado, ainda assim o visto desse seu cliente ele pode ser negado, tá bom? Eu vou passar aqui pra vocês o que analisar pra entender o perfil do cliente, mas basicamente é isso que você tem que deixar claro em princípio. Já quando o aluno vai tirar autorização diretamente lá na imigração, que são países que não exigem a autorização prévia, não exige o visto prévio, aí como funciona? Chegando lá no país, eles vão, né, como eu disse, analisar os documentos ou não, só que assim, aí a taxa de aceitação é muito maior. Eu, assim, em 14 anos, vi pouquíssimas pessoas chegando lá e tendo os seus, né, e voltando, né, de volta, ou seja, tendo a sua autorização negada e tendo que voltar pro Brasil. Que situações são essas, gente? Eu falo exatamente assim para os meus clientes. Eu falo, gente, vocês indo para um país, né, onde tira autorização lá, a probabilidade de você ser negado, do seu visto ser negado, de você ter que voltar para o Brasil é muito pequena. Mas pode acontecer em quais situações? Às vezes o teu aluno, né, o seu cliente ali, se ele parecer com alguém que está foragido, ele pode correr algum risco de ter o seu visto negado. Se ele já ficou ilegal em algum país e foi alguma coisa bem estranha e eles tiverem acesso, pode ser negado. Se ele tem familiar ilegal naquele país, pode ser negado. Se a documentação que ele está levando é falsa, né? De repente não é documentação real, é uma documentação falsa, pode ser negado. Se ele estiver fazendo qualquer coisa errada, levando drogas, traficando, qualquer coisa do tipo, pode ser negado. Então vocês notaram que eu falei aqui pra vocês situações muito assim, que o cliente só vai ter o visto negado, basicamente, se ele quiser ou se ele estiver fazendo errado. Salvo se ele parecer com alguém que tá foragido, né, que eu costumo brincar. Mas o resto, gente, depende dele. Então, por isso que é importante você deixar isso claro pro seu cliente. Porque se ele tiver alguma coisa errada, se ele tiver alguém ilegal em algum lugar, se ele já ficou ilegal em algum lugar, ele vai te contar. E ele te contando é muito mais fácil para você tentar direcionar ele para uma outra opção do que ele ir arriscar e depois ainda ficar super frustrado, sabe? Então, eu falo assim, então quando eu venho do país, por exemplo de países que não precisam de visto, né, aqui do Brasil, seria, por exemplo, a Inglaterra, Irlanda, Malta, a Europa toda ali praticamente não precisa, dependendo da duração. Então, assim, quando as pessoas vão pra lá, falam, Bárbara, é 100% de certeza que eu vou entrar, né? Eu falo 100% em nenhum lugar. Eu falo bem assim, 100% em nenhum lugar é certeza. Mas é quase certeza. Você só vai ter visto negado se você estiver fazendo alguma coisa errada ou se parecer com alguém que tá foragido. Eu falo exatamente assim. Então, mesmo que você, como consultor, saiba que sim, praticamente certeza, né? Sempre deixa aquele 0,01% ali de possibilidades, porque pode acontecer e muitas vezes não depende de você, né? Depende do seu cliente ou do seu aluno, no caso, né? Fazer as coisas certinhas, tá? Então, o visto, gente, nada mais é que isso, é uma autorização, deixa isso claro pro seu cliente. Agora, quando precisa tirar o visto, aqui, o que é exigido, o que precisa, o que não precisa. Você, como consultor de intercâmbio, numa primeira conversa, numa consultoria, você não precisa assim pegar uma lista de documentos, passar para o teu cliente para ele ver exatamente o que ele precisa. Não. Você precisa basicamente o quê? Entender qual é o perfil do seu cliente e entender se encaixa para aquele visto, né? Ou para o visto no geral. Então, como funciona? O visto no geral, né, para todos os países que precisam, que exigem o visto desde aqui do Brasil, eu costumo falar que ele se baseia em 3 pilares e um pilar extra. Eu vou falar os 4 para vocês, mas os 3 são que realmente são muito importantes. Esse pilar extra que eu falo, ele é um adicional, né, ele é realmente algo que o aluno pode ou não ter, então eu sempre deixo como extra. Mas vamos lá, então o pilar 1, o aluno ele tem que ter uma comprovação de vínculo com o Brasil. Tá? O que é isso? Ele tem que conseguir provar para o governo que ele está indo, ele vai estudar, seja inglês, seja um curso mais específico, então ele vai estudar porque faz sentido para a profissão dele ou até para o hobby dele, faz sentido na vida dele aprender aquilo que ele está indo estudar, só que ele vai voltar para continuar com a vida dele aqui. Resumindo, isso é a comprovação de vínculo com o Brasil. Bárbara, mas o que seria esse vínculo? Pode ser uma infinidade de coisas, gente. Então pode ser, se a pessoa está estudando e consegue comprovar a matrícula numa faculdade, né, às vezes está indo fazer um curso de curta duração, então vai nas férias e volta, ela apresentando a comprovação de matrícula de faculdade, ela comprova que ela está indo, mas que ela vai voltar para terminar a faculdade. Se ela já fez faculdade, mas ela comprova pelo menos que ela tem o quê? Uma profissão aqui, que ela tá em andamento com essa profissão, então que ela tá indo pra melhorar e voltar ainda melhor, né? Trabalho, então assim, se ela trabalha aqui, tem como pedir pra empresa fazer uma cartinha falando que ela tá indo de férias e volta, ou mesmo que não tá indo de férias, mas a empresa falando que ela tá indo
E assim que ela voltar, ela tem o trabalho dela de volta se ela voltar falando inglês, por exemplo, né? Então ela mostrando que ela tá indo realmente pra ter algo a mais, né? Ter um plus. E aí ela volta e realmente dá continuidade aí na vida dela, na profissão dela. Então ela tem algo a seguir, tá? Se não tá trabalhando, mas acabou de sair do trabalho, tudo bem. Você mostra que você saiu do trabalho pra ir fazer o intercâmbio. Mas assim, não pega muito bem assim, nossa, estou há muitos anos sem trabalhar. Opa, peraí, você tá muitos anos sem trabalhar e quer vir pro meu país, tem alguma coisa errada, né? Será que você não quer ficar aqui? Então, assim, você tem que mostrar pro seu cliente que ele tem que mostrar que realmente ele tá indo, que ele vai voltar. Também entra bens, então se o seu cliente ele tem casas, carros, né? Qualquer bem aqui mostra que ele tem algo, né, palpável aí, que ele vai, que ele volta. Se ele tiver filho aqui no Brasil também é um bom vínculo, né? Então, na teoria vai, todo pai volta pra ficar, né? Pai ou mãe volta pra ficar junto com seus filhos. Se ele tem algum plano, alguma empresa aberta, sabe, qualquer coisa assim, um plano de saúde, qualquer coisa que mostra que de fato ele tá indo, mas que ele vai voltar, tá? Então, gente, isso varia muito de vida pra vida, de pessoa pra pessoa. Então, quando você fala de vínculo com o Brasil, é importante você abrir essas vertentes, assim, abrir esse leque de opções para o seu cliente conseguir identificar. Ah, eu não estudo, mas eu tenho uma carreira, mas eu trabalho, sei lá, tenho um cargo super bacana numa empresa, entendeu? Então, assim, é o vínculo mesmo. Basicamente, gente, o consulado, ele pensa com uma cabeça lógica. Então, se pra você, consultor, às vezes aquilo que o teu cliente tá falando não tá batendo muito, na lógica parece que ele tá indo pra ficar, pode ser que o consulado também pense, tá? Então, esse é o primeiro pilar. O seu cliente, ele tem que ter essa comprovação de vínculo com o Brasil. Segundo pilar, comprovação financeira, né? Então, o teu cliente tem que comprovar que ele tem dinheiro suficiente para se manter lá no país e para pagar o seu programa inteiro. Então vamos supor que o cliente está indo, sei lá, estudar 3 meses fora. Ele tem que ter o dinheiro para pagar o curso, pagar a acomodação, pagar a passagem e comprovar em conta ainda que ele tem dinheiro suficiente para se manter no país durante esse período, tá? Cada país, gente, exige uma comprovação diferente, tá? Então você vai pesquisar, enfim, cada país vai exigir uma comprovação de renda diferente, mas nada mais é do que a comprovação do dinheiro para se manter, sabe? Independente do país, cada país tem um custo de vida, mas basicamente é isso. Então, sim, é importante passar para o cliente quanto é isso. Normalmente ele vai perguntar, mas quanto seria isso, né? E aí varia. Mas normalmente eu costumo dizer assim que tem uma variação aí, vai, em torno mais ou menos de uns $1.000 americanos. É mais ou menos uma média para você ter uma ideia só, tá, gente? Mas é bem específico, cada país tem sua comprovação de renda ali determinada, tá? E aí o que acontece? Esse aluno ele pode comprovar a renda através da comprovação de renda na conta dele, né? Então ele vai lá, apresenta os extratos bancários dele comprovando que ele tem o dinheiro. Ou ele também pode comprovar através de algum suporte financeiro. O que é isso? Ou seja, alguém que entre e faça essa comprovação por ele, né? Fale assim, olha, se ele precisar de dinheiro, eu vou ajudá-lo. Então existe uma carta que é feita de suporte, falando que vai ajudar aquela pessoa, caso ela precise ou não, que vai arcar já logo com toda a viagem dela. Então faz essa comprovação, essa carta de suporte, também mostra os extratos bancários e aí comprova que tem como ajudar, tá? Mesmo com os extratos bancários e tendo essas comprovações, gente, também a maioria dos consulados vê com bons olhos o imposto de renda. Então, às vezes, se o próprio aluno não tem imposto de renda, às vezes ele até vai arcar com o custo da viagem, né? Mas se ele não tem imposto de renda, mesmo assim a gente aconselha por um suporte que tenha, porque o imposto de renda é um documento bem importante também para o consulado, tá? Agora sim, Bárbara, pode ser qualquer pessoa para comprovar essa renda? Como é que é isso? Na teoria, pode ser qualquer pessoa, mas na prática eles vão avaliar se faz sentido. Então, assim, eu sempre falo para todos os meus alunos, eu aconselho você a falar para os seus que sempre parente de primeiro grau. Então, mãe, pai, irmão e cônjuge também serve, tá? Então, isso é o que é mais bem visto pelos consulados. Mas, Bárbara, não pode ser meu tio? Ou não pode ser minha avó? Eu moro com a minha avó? Tudo depende do que a gente consegue comprovar, tá? Então, por exemplo, sei lá, você mora com o seu avô, o seu aluno mora com o seu avô, e não tem pai, não tem mãe, então assim, ele consegue comprovar que ele mora com o avô, que o avô é praticamente os pais, né, o pai dele, e aí se o avô comprovar a renda, tranquilo, né? Agora sim, moro com meu pai, moro com a minha mãe, meu avô mora em outra cidade, eu nunca vejo ele na vida, e aí ele vai comprovar pra mim.
Entendeu? Não quer dizer que não vai poder ainda, né? Não é a distância que diz isso, mas eu quero dizer assim, não é tão fácil de provar pro consulado. Ou, um padrinho meu vai comprovar. Padrinho, gente, normalmente não é nem da família, então eles sabem que às vezes pega meio mal, né? Você pega um amigo ali que tem dinheiro, alguém te ajuda e faz isso. Então assim, você tem que pensar assim, não é que não pode, você tem que fazer sentido. Então, quando o cliente pergunta pra mim, Bárbara, eu posso colocar, sei lá, meu tio pra comprovar? Eu começo a perguntar mesmo, mas qual que é o vínculo do seu tio com você? O que você consegue comprovar? E por aí vai, entendeu? Então, assim, eu sempre tento deixar bem claro isso. Quanto mais próximo o vínculo, melhor, mas até pode ser um pouco mais distante se fizer sentido. Por exemplo, outra coisa que não faz muito sentido é assim, um cliente de, sei lá, 35 anos, e aí quem vai comprovar a renda vai ser o pai dele, e esse cliente de 35 anos nunca trabalhou, não tem uma carreira, e aí o pai vai comprovar. Soa meio estranho, sabe? Parece que o pai vai comprovar só pro filho ir, ficar ilegal, trabalhar no país, você entende? Então assim, muita gente pergunta pra mim, mas Bárbara, então se eu tenho mais de 30 anos eu não posso tirar visto? Às vezes tem esses mitos aí, né? Na internet roda muito isso. A verdade é que não tem regra de que 30, 35, 40, 45 anos não pode tirar visto, de maneira nenhuma. O fato é, faz sentido? Eu sou uma pessoa de 40 anos, mas que sou formada, sou pós-graduada, tenho minha carreira, sou bem desenvolvida e quero ir? Não tem problema nenhum, com certeza não, né? Nunca certeza, mas muito provavelmente esse visto ele vai ser aprovado. Agora, eu sou uma pessoa de 40 anos que meu pai vai comprovar pra mim, eu não tenho renda, eu não tenho estudos, pode soar meio estranho, entendeu? Então, assim, essa parte de renda, ela é bem não é só ter o dinheiro, né? Tem que fazer sentido também, tá certo? Terceiro pilar, a comprovação de intenção de viagem. Então o que é isso, né? O que o aluno está indo fazer no país? Nós que, né, somos aí consultores de intercâmbio, ou que vamos começar, né, a ser no caso, né, se você ainda não começou, para nós essa parte é a parte mais fácil. Por quê? Porque como o aluno está indo estudar, ele sempre tem a comprovação de estudo, né, a comprovação do curso. Então assim que o aluno ele faz a matrícula, recebe da escola, da agência no caso, né, que envia para o aluno, uma carta de comprovação de matrícula onde vem a data, vem o tempo, vem, né, o logo da escola, o endereço da escola, então já é uma comprovação de intenção de viagem, tá? Então para nós isso é a parte mais fácil, eu sempre falo para o aluno, não se preocupe com isso, que é a parte mais tranquila, né, se ele realmente comprar o intercâmbio com você, tá? Agora sim, a parte de comprovação de viagem, gente, ela é durante o período todo de estadia lá. O que às vezes acontece? Às vezes o aluno vai fazer, tipo, um mês de curso e vai ficar mais um mês passeando. Beleza. Ele tem a carta de comprovação de matrícula do primeiro mês. E do segundo mês? Ele pode simplesmente ficar lá? Na teoria pode até, né? O visto diz que ele pode ficar, a maioria dos vistos permite ficar um período ali a turismo a mais. Mas, o que acontece? Às vezes, né, o oficial de imigração, ele tem sim o direito de pedir comprovações do que você vai fazer nesse outro mês. Então ele pode falar, legal, então no primeiro mês você vai estudar e no segundo, eu vou passear. Legal, cadê a reserva do hotel? Cadê a compra de passeios? Cadê, sei lá, a sua passagem de volta? Então ele vai querer entender se você tem alguma prova que aquilo é verdade, que de fato você tá indo pra passear, que você vai ficar ali aquele tempo pra passear e não pra ficar ilegal, não pra de repente trabalhar ilegal, nada do tipo, tá? Então essa comprovação de intenção de viagem é bem importante durante o período todo. É claro que assim, depois do curso, se o aluno vai ficar tipo uma semana, eles não vão pedir, bem tranquilo, porque eles sabem que você, né, acaba ficando um pouquinho a mais pra passear, é meio que comum. Mas não necessariamente vai ter que comprovar. Agora, para mais tempo, é muito importante deixar claro isso pro aluno. Na prática, isso funciona? Sempre eles pedem? Não, na prática não funciona bem assim, né? Bem raro, mas pode acontecer. E você, como uma empresa, né, oficial, dando informação realmente oficial sobre isso pro seu cliente, você tem que sempre falar a regra, tá? Nunca falar o que acontece, nunca falar o que as pessoas fazem, e sim o que a regra diz, porque você realmente está se posicionando como uma empresa nesse ponto, tá bom? E o pilar extra, né, que eu falei pra vocês. Esse pilar extra, gente, eu não falo para todos os clientes, porque às vezes se você já fala logo no primeiro momento, ele já fica meio que em crise, ele acha que ele não pode ter o visto e gera uma situação. Eu vou explicar para vocês vão entender o que eu quero dizer. Esse pilar extra, gente, é o histórico de viagem do cliente, ou seja, ele conseguir comprovar que ele já foi pro exterior, tá? Tem que ser histórico de viagem internacional. Então ele conseguir provar que ele já foi pro exterior,
e que ele voltou, ou seja, que ele foi para algum outro lugar, que ele ficou o tempo que ele falou que ia ficar e que ele voltou dentro do prazo, que ele não ficou ilegal, que esse é o perfil dele, que ele vai e que ele volta, né? Por que eu não falo para todo mundo? Porque, gente, nem todo mundo tem histórico de viagem, né? É muito comum as pessoas que compram o intercâmbio ser sua primeira viagem internacional. E, gente, eles pedem, realmente os consulados pedem isso como um extra mesmo, né? Esse tipo de informação, ele deixa o seu processo de visto mais rico, mas ele não é obrigatório, tá? Se você, de repente, não tiver muita renda, não tiver muito ali vínculo com o Brasil, mas tiver um histórico de viagem super bacana, pode te ajudar a ter um visto. Agora, se você tiver o resto tudo certinho, renda, vínculo com o Brasil, intenção de viagem, e não tiver histórico de viagem, também você pode ter o visto, entendeu? Então ele é só um extra mesmo, né? Essa questão de histórico de viagens. E eu não falo justamente por isso, porque às vezes eu falo, a pessoa já fala, nossa, mas eu não tenho, eu não vou conseguir o visto. E não é assim. O consulado sabe que todo mundo tem sua primeira vez de viajar, sabe? Mas se de repente, na conversa, no bate-papo, eu já senti que a pessoa já foi pra fora, ela já me contou que ela já foi, ela já contou que ela já voltou, tá tudo certinho, eu uso sim esse quarto pilar porque eu consigo falar pra ela que ela já tem isso, né? Então eu falo, ó, comprovação de intenção você já tem, que é o terceiro pilar. Comprovação de histórico de viagens ajuda muito, bacana. Agora você tem que se preocupar com o vínculo com o Brasil e a comprovação financeira, entendeu? Então realmente ele pode ajudar ou ele pode atrapalhar esse quarto pilar. Então fala dependendo do objetivo mesmo, porque a verdade mesmo, gente, é que o histórico de viagem não é uma obrigatoriedade. É isso que você tem que deixar claro pro seu cliente. Às vezes você até não fala, mas ele pesquisa e ele vem falando pra você, ah, mas olha, eu vi que precisa ter histórico de viagem, você tem que ter firmeza em falar. Não precisa, não é obrigatório, é um extra, né? Então, às vezes, até com isso, a pessoa fica meio assim, ela até escolhe um país que não precisa de visto, de repente. Mas, gente, eu cansei de ver já muitos e muitos alunos tirarem visto concedidos sem ter histórico de viagem, tá? Na prática, realmente é só um plus mesmo, não é nada que realmente é extremamente importante. Então, cuidado na hora de utilizar esse quarto pilar pra, de repente, não prejudicar um pouco aí o processo todo, tá? Então, assim, gente, quando vocês atendem os clientes, então você vai deixar essas informações claras, né? Os 3 pilares ou os 4 pilares, dependendo, deixa claro. E aí, o que acontece? Você precisa, gente, ir fazendo perguntas para o seu cliente no decorrer dessa explicação e entendendo se ele realmente tem essas comprovações aí que são necessárias, né? Porque assim, se você começar a falar de vínculo com o Brasil, então eu sempre começo a falar e já pergunto, você tem vínculo com o Brasil? Ah, eu trabalho, eu estudo, eu tenho filhos. Opa, legal, você já sentiu que ele tem. Eu explico a parte financeira, você tem essa comprovação? Tenho. Legal? Por comprovação de intenção legal e tudo mais. Agora assim, se você notar que no decorrer da conversa ele não tem vínculo nenhum, a parte financeira tá ali muito apertadinha, ou de repente não tem, ou tem um e não tem outro, né? Gente, é seu dever como consultor de intercâmbio deixar claro pro seu cliente, sabe? Falar pra ele que o perfil dele não é mil maravilhas. A decisão de aplicar pro visto ou não é do seu cliente, tá? Então assim, você nunca vai poder virar pra ele e falar assim, olha, você não vai conseguir o visto com esse seu perfil. Porque, gente, nós não somos ninguém pra falar isso, sabe? A única pessoa que pode falar isso é o próprio consulado, é o próprio, né, oficial de imigração, mesmo que analise o processo. Então nós não podemos falar isso. O que nós podemos e devemos falar é, o seu perfil não está tão bom, né, de acordo com os pilares, de acordo com as exigências do governo, mas nós nunca sabemos. Eu já cansei de ver processos que eu olhava e falava, nossa, esse visto aí vai ser negado, né? Por quê? Porque eu olhava e falava, nossa, não tinha quase vínculo, não tinha quase comprovação financeira e o visto era aceito, né? Às vezes ele tinha outros pontos positivos que às vezes a gente, como não especialista no assunto, não saberia dizer. E eu já vi pessoas que tinham tudo completinho, bonitinho, não teve isso negado. Então você nunca pode garantir nem que ele vai ser aceito, nem que ele vai ser negado, né? Eu cansei já de ver consultores falando assim pros alunos, você tem esse perfil? Não, então certeza que vai sair. Gente, não usem essa palavra, não falem certeza, pelo amor de Deus, porque realmente, assim, tem uma grande chance, existe a chance, né, de ser negado, de ser aceito, mesmo aquele processo que você acha que pode ser que sim, pode ser que não, tá? Então, nesse caso, o que você tem que fazer como consultor olha, o seu perfil não é tão bom assim. Você pode aplicar, você pode fazer essa aplicação, não tem regra para aplicar ou não, ou de repente a gente pode ver um país que não precisa de visto. O que você acha?
e deixa nas mãos do seu cliente decidir isso. Então nunca decida por ele, mas sempre dê as opções para ele, sempre dê o parecer para ele, porque é isso que ele busca em uma consultoria, tá bom? Então deixa tudo isso bem claro. Então explica como funciona, basicamente o passo a passo é esse, explica como funcionam os pilares, vai fazendo perguntas, vai entendendo o perfil do cliente e faça a indicação, do que você acha que faz mais sentido para ele. Continuar com a aplicação naquele visto mesmo ou de repente procurar um outro destino. Se de toda forma você vê que o perfil é muito ruim, ele falar eu quero, ok gente, ele pode aplicar, mas é muito claro você avisar isso para ele, tá certo? Bom, em relação ao que fazer depois disso, aí depende de cada agência, gente. Então, existem agências, muitas das agências não aplicam o visto dentro da agência, então não é sua função como consultor passar lista de documentação. Às vezes, eu vejo as pessoas buscando lista, passando para aluno. Gente, não faz coisa que não é tua função, porque depois o teu cliente ele vai te cobrar por isso, Não é nem que não quer ajudar, a gente quer ajudar sempre, mas cuidado, uma vez que você passa uma lista de documentos, ela vai acreditar que você sabe o que você está fazendo, Então, assim, às vezes eu tenho clientes que me pedem muito, falam assim, Bárbara, por favor, me passa a lista, me ajuda, tal. Eu falo bem assim, eu falo assim, olha, como amiga, como pessoa, eu vou te ajudar, mas a agência não presta esse tipo de serviço, Deixa isso claro. E aí você até pode dar algumas dicas, mas assim, se sua agência não tira o visto, indica algum despachante, Normalmente as que não tiram visto indica despachante, já passa a lista dos despachantes das empresas de assessoria de visto, E deixa com que eles entrem em contato, eles decidam qual a melhor opção. Não se comprometa com coisas que você não sabe mesmo, Então deixa mais a mão mesmo de quem faz. Agora, se a sua agência faz esse processo de visto, às vezes é o próprio consultor que faz, às vezes tem um departamento, aí você utiliza de acordo com o procedimento mesmo de cada agência, Então, às vezes já passa a lista, às vezes já passa para a pessoa responsável, mas assim, cuidado para não ficar fazendo coisas ou dando informações, principalmente de visto, que realmente você não tenha certeza ou não é exatamente a sua especialidade. Tá certo? Bom, gente, esse tipo de conteúdo, essa forma de explicar, eu acho que vai ajudar vocês muito aí, assim, no dia a dia, porque você consegue atender qualquer pessoa, de qualquer visto, para qualquer país, eu digo, oferecendo esses 3 pilares com um 4º pilar extra, fazendo essa ordem de atendimento certinho. Então você primeiro consegue atender qualquer pessoa, mesmo que ela ainda não tenha certeza de que país ela queira, E aí depois, conforme ela te falar o país, aí você pode ir adentrando, mas é uma forma mais geral, porque às vezes o cliente ele chega perguntando de visto, opa, você não sabe nem o país e tal, e aí você consegue fazer um atendimento geral primeiro, tá certo? Espero ter ajudado vocês, tenho certeza que usando esse passo a passo você vai realmente conseguir auxiliar o seu aluno a entender melhor como funciona essa informação às vezes meio chatinha aí de visto, tá? E se esse vídeo fez sentido pra você, se inscreva no canal, curta o vídeo aqui e não esqueça de ativar o sininho para os próximos vídeos, tá certo? Nos vemos por aí!